Salve, salve, torcida tricolor ligada aqui no canal do Lessa. Um bom domingo a todos, naquela expectativa, porque hoje é dia de jogo importante, é dia de jogo grande, uma partida fundamental para o futuro do Fluminense na temporada 2022. É para garantir logo essa vaga na Libertadores, pelo menos na pré-Libertadores, e também o G6 do Campeonato Brasileiro, a depender aí de um tropeço do Bragantino na rodada. Mas é possível, e aí seria o melhor dos cenários chegar contra a Chapecoense no último jogo, Maracanã lotado, só dependendo de uma vitória para ter direito a uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. E tomara que isso aconteça, mas hoje a parada é dura. A gente vai falar tudo sobre esse jogo contra o Bahia, tudo que você precisa saber sobre esse confronto importantíssimo na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Antes eu peço aí que você faça uma inscrição, se você ainda não me conhece, está chegando por aqui agora, sou Vitor Lessa, repórter do Flu pelas rádios Globo e CBN, deixe seu like aí que é fundamental, compartilhe aí com os amigos, porque quando a gente bater 10k de inscritos aqui no canal, eu vou sortear mais uma camisa do Flu para vocês, beleza? Vamos falar desse jogo então? Porque hoje eu tô pilhado, porque essa partida eu acho que vai ser dramática, porque o Bahia precisa vencer de qualquer maneira, né? E o Fluminense, com uma vitória, dá um passo gigantesco para estar na fase de grupos da Libertadores. Então creio que vai ser um jogo muito interessante logo mais na Fonte Nova, às 4 da tarde. A bola rola às 4 da tarde. O histórico do confronto rapidinho: 68 jogos com 33 vitórias do Flu, 22 empates e 13 derrotas. Então o Fluminense tem uma larga vantagem sobre o Bahia. Não perde desde o dia 26 de maio de 2019. Foi naquele jogo lá na Fonte Nova com uma confusão danada, com a expulsão do Agenor, que se adiantou para defender um pênalti. Um pênalti que foi um tanto quanto duvidoso, marcado lá, feito pelo Gilberto, cometido pelo Gilberto. Enfim, o jogo foi bem confuso. Aquele 3-2 para o Bahia foi a última derrota. Desde lá o Fluminense não perdeu mais para o Bahia. Agora, tem uma coisa que preocupa muito, né, que é o desempenho do Fluminense jogando fora de casa. O retrospecto recente é péssimo. São 5 derrotas consecutivas, né? Só conseguiu marcar contra o Atlético Mineiro, isso fora de casa, tá, gente? E no segundo turno inteiro, eu estava pesquisando aqui e chamou atenção porque eu jurava que tinha mais alguma vitória, mas não teve, né? Foi o Atlético Paranaense naquele gol contra. Eu estava saindo de férias naquela oportunidade. Isso era início de outubro. Um gol contra que o Fluminense venceu e parou nisso aí. Então o desempenho fora de casa do Flu é muito ruim. E aí isso pode trazer uma perspectiva negativa para esse jogo, né? Mas eu acho que vale lembrar que o jogo contra o Atlético Mineiro, o Fluminense perdeu, mas a gente sabe o que aconteceu. Aquele pênalti vexatório, aquele pênalti absurdo, marcado contra o Flu, tirou o time da partida. E não só aquele pênalti, né? A péssima arbitragem acabou tirando o Fluminense da partida e fazia um bom jogo, um jogo grande, né? Porque estava enfrentando o líder do campeonato, estádio lotado, né? Estava jogando o primeiro tempo principalmente de igual para igual ali com o Atlético. Então eu acho que dá para a gente acreditar que o Flu pode fazer, né, um jogo semelhante até aquele momento em que depois a coisa acabou desandando e conseguiu um bom resultado sobre o Bahia e mudar, né, tem a última oportunidade do campeonato para melhorar um pouquinho esse retrospecto fora de casa. Se no Maracanã o aproveitamento é de campeão, fora de casa, né, é aproveitamento dos piores. Então é a chance agora de tentar mudar essa realidade. Mas o Marcão vai ter problemas, né? Como a gente sabe, ontem eu trouxe a informação aqui, gravei o vídeo aqui para vocês. Calegari é mais uma vítima aí desse resfriado que tá pegando todo mundo aí no Rio de Janeiro. Não vai para o jogo. E o Marlon, mais um com problema muscular, né? O Fluminense realmente um final de temporada trágico aí em relação a lesões musculares, com o Nino, com o Martinelli, agora com o Marlon. Então é mais um problema e para mim é um desfalque relevante, porque o Marlon vinha tendo uma boa regularidade na equipe,
vinha sendo um jogador importante, contra o Atlético deu até assistência, está batendo muito bem na bola. Então eu acho que é um jogador que vai fazer falta para esse jogo, principalmente quando a gente tem em mente que o substituto é Danilo Barcelos. Já que o Egídio, ninguém sabe o que aconteceu, é um mistério, né? Desapareceram com o Egídio. Aliás, vamos aguardar essa lista de relacionados, a gente vai ter alguma novidade. Até em relação aos lesionados, eu acho que só mesmo o Abel Hernandes deve voltar. Ele estava com dores no tendão, treinou, a tendência é que ele volte a ficar à disposição. Mas o restante, Gabriel Teixeira, Ganso, não acredito, John Kennedy, não acredito que eles vão voltar a ter uma chance aí no banco, nem sequer em 2021, pelo que eu venho sentindo aí. Então acho que não devemos ter muitas novidades além do Abel aí no banco de reservas, talvez um outro garoto para complementar. Bom, dito isto, com que a gente deve se preocupar mais? Eu acho que a entrada do Danilo Barcelos é muito preocupante. Por quê? É um jogador que já não vinha bem e já não atua há algum tempo. Então a gente nunca sabe o que esperar. Mas preocupa pela inatividade, preocupa pelo tempo em que ele não começa um jogo. Então aquele setor ali realmente vai dar dor de cabeça, muito provavelmente. Até porque a gente tem uma zaga desfalcada, né? O Lucas Claro está entrando no lugar do David Braz, que está suspenso, ao lado do Manuel. Mas eles já jogaram juntos outras vezes e não foram mal. Então eu creio que eles podem dar conta do recado nessa partida. E no meio-campo, a informação que eu tenho é que o Wellington seria titular de qualquer maneira, mesmo que o Calegari estivesse à disposição, com o Nonato também, que é a opção, o Wellington seria mantido no time, ou seja, mantido no meio-campo, que atuou contra o Atlético Mineiro com o Wellington, André e Iago. E o ataque também não muda. O Wellington, ele vem fazendo bons jogos corretos, então não creio que seja uma preocupação, e eu não concordo, desde o jogo contra o Atlético, eu acho que o Calegari poderia ter entrado no time, e se ele estivesse à disposição, novamente, insisto, acho que o Calegari deveria entrar, mas ele não está. Então, a opção é pelo Wellington, e acho até correta neste caso, porque você não tem Martinelli e não tem o próprio Calegari, que seria uma opção, e aí a outra opção é o Nonato. E o Nonato não vem bem. O Nonato, na verdade, que o Nonato não correspondeu. Né? Ele entrou mal nos últimos jogos em que ele teve oportunidade, e então, assim, acho que não faz sentido mesmo a escalação do Nonato como titular. Nessa situação, eu acho que o Marcão está tomando a decisão correta, apesar de que mexe no posicionamento do André. Né? O André acaba tendo que ficar um pouco mais deslocado, sai da sua posição, isso não é legal, mas por um lado pode ser aí um preview aí do que a gente pode ter em 2022, com a chegada do Felipe Melo, possível chegada do Felipe Melo. Ontem à noite eu não consegui gravar esse vídeo, tinha alguns compromissos, mas vou gravar ainda hoje para falar sobre Felipe Melo no Fluminense. Né? Pode ser já mais uma oportunidade da gente observar como que seria o André atuando um pouco mais deslocado como segundo volante e o Felipe Melo jogando ali. Só um exercício aqui de imaginação. Mas é isso. Para esse jogo, o que temos é isso. Pendurados, muitos jogadores. Danilo Barcelos, Fred, Gabriel Teixeira está fora, John Ares, Manuel, Marlon, Wellington, Iago, Matheus Martins, Marcão e o Marcos Seixas, preparador físico. Então são muitos pendurados aí para esse jogo contra o Bahia e podem ficar fora aí da partida contra a Chapecoense a partir do final. Provável escalação: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Lucas Claro, Manuel e Danilo Barcelos, Wellington, André e Iago, Caio Paulista, Luiz Henrique e Fred. Uma vitória, lembrando, uma vitória já garante Fluminense na pré-Libertadores. Agora, se vencer e o Bragantino tropeçar na rodada, o Fluminense vai para a última, já estando no G6, e aí fica uma vitória de garantir uma vaga direta na fase de grupos. Lembrando que o Bragantino vai pegar o Atlético Mineiro no Mineirão. Festa do título. Então, o Bragantino dificilmente vai ganhar essa partida. A tendência é essa. O Fluminense tem tudo para conseguir esse G6, mas claro, tem um adversário muito difícil pela frente, que é o Bahia. E aí,
já para a gente ir fechando aqui, o técnico Guto Ferreira tem 2 desfalques para esse jogo. O Lucas Mugni e o Danielzinho. Estão suspensos, fora do jogo, portanto. E aí, sendo que o Daniel vinha saindo do banco, né? O Daniel não vinha sendo o titular absoluto do time. E para o lugar do Mugni, o GE. Globo traz a informação aqui de que o Juninho Capixaba pode ser utilizado. E a outra opção é o volante Ranieri. Juninho Capixaba é um jogador bem fraquinho. Tomara que seja ele, então. O Bahia deve ir a campo com Danilo Fernandes, Nino, Conte, Luiz Otávio e Matheus Bahia, Patrick de Luca, Juninho Capixaba, Ranieri e Rodriguinho, Rossi, Raí e Gilberto. Lembrando, Bahia muito desesperado, a derrota na última rodada foi terrível. O Bahia vai para esse jogo precisando muito vencer, porque se perder para o Fluminense, já está na zona do rebaixamento. Se perder para o Fluminense, tem Cuiabá e o Juventude. O Cuiabá vai pegar o Fortaleza em casa. Ok, não é um jogo fácil. Mas se ganhar, vai a 46. Olha a situação, já abre 6 pontos. O Bahia tem 10 vitórias, o Cuiabá tem 9. Vai ter que ir para os critérios de desempate aí na última rodada, isso se o Bahia vencer o Fluminense. E o Juventude vai pegar não, em casa não. O Juventude vai pegar o São Paulo no Morumbi. Jogo dificílimo também para o Juventude. Mas nada garante aqui que o Bahia vai sair da zona do rebaixamento com apenas uma vitória. É bem difícil acontecer. Teria que Cuiabá e Juventude perdendo os 2 jogos. Então, uma vitória não significa muita coisa para o Bahia. Aliás, uma derrota é terrível, uma vitória só nos últimos 2 jogos não garante nada. E o Fluminense pode se aproveitar disso, né? Pode se aproveitar desse desespero, dessa questão emocional. Segurar o ímpeto ofensivo do Bahia, que deve já começar indo para cima. Deixar o Bahia, quanto mais tempo o Bahia ficar sem fazer o gol, ou demorar a fazer o gol, mais desesperado tende a ficar. E aí o Fluminense pode aproveitar os espaços que vão surgir, evidentemente, porque o Bahia vai precisar do resultado, vai ter que ir para cima de qualquer jeito. E para quem guarda rancor, a gente volta lá em 2013, né? A torcida do Bahia fazendo uma festa, levando o caixão do Fluminense para rebaixar o Fluminense naquela oportunidade. Fluminense que venceu o jogo por 2-1, então não foi rebaixado no fim das contas devido àquele absurdo todo lá com a Portuguesa, com o Flamengo, enfim, conseguiu escapar do rebaixamento, mas no primeiro momento ali, a notícia era de rebaixamento, sem todo esse contexto, então os torcedores do Bahia lá fazendo, zoando, chamando de Série B e o cacete A4, então é claro, mas eu particularmente entendo isso como algo normal do futebol. Enfim, você vai enfrentar um grande clube do futebol brasileiro, você tem a oportunidade de ganhar um jogo e rebaixar, acho coisa de torcedor, não acho nada demais, e acaba que o Fluminense não foi rebaixado, o Fluminense venceu o jogo. Então o Bahia não rebaixou o Fluminense, nem o Fluminense vai rebaixar matematicamente o Bahia hoje na Fonte Nova. Mas se serve de motivação, qualquer coisa que sirva de motivação, eu acho que é bem-vindo. Tem esse contexto aí, portanto. Agora, falando da arbitragem, pra gente fechar aqui. Arbitragem. Luiz Flávio de Oliveira, árbitro FIFA de São Paulo, e apesar de ser FIFA, é um árbitro, para mim, muito fraco também. Bem fraco tecnicamente, um árbitro que erra bastante. Preocupante, eu falo isso desde o jogo contra o Atlético Mineiro. O presidente Mário Bittencourt foi lá na CBF, protestou, pediu cuidado com esse jogo em relação a esse jogo contra o Bahia. A gente lembra que o presidente da federação, o atual presidente da CBF em exercício, o Reginaldo Rodrigues, é da Federação Baiana de Futebol. Então tinha toda uma preocupação depois do que aconteceu no jogo contra o Atlético Mineiro. E aí o árbitro é o Luiz Flávio de Oliveira, que é um árbitro experiente, mas eu esperava ver um Anderson Daron com um Rafael Claus, um árbitro desse tipo. Ele vai ser auxiliado pela Neuza Inês Bach, que é também FIFA, e Miguel Caetano Ribeiro da Costa. Com ele apitou 28 jogos do Flu, foram 13 vitórias, 9 empates e 6 derrotas. O último jogo foi a derrota para o Internacional por 4-2 em Beira-Rio. E o detalhe é que nos últimos 12 jogos em que o Luiz Flávio de Oliveira apitou, o Fluminense só perdeu 2 partidas. Não é nada. Tomara que ele continue com esse bom retrospecto.
né? Vem de derrota agora, o Fluminense possa vencer esse jogo. É claro que são números, curiosidades apenas. Óbvio que eu não acredito que isso faça alguma diferença. O que a gente quer é que o Luiz Flávio de Oliveira faça o seu trabalho bem feito hoje, o que é bem difícil aqui para a arbitragem brasileira, fazer uma boa arbitragem, né? E aí não depende dele só, né? Porque tem um tal de VAR, que é uma desgraça verdadeira também. E o VAR vai ser o Marcos Vinícius Gomes. Então, assim, não, é o AVAR, na verdade. No árbitro de vídeo é o Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, que também é um árbitro FIFA. Árbitro de vídeo Igor Júnior Benevenuto de Oliveira. Então a gente tem que torcer para uma boa arbitragem do Luiz Flávio e torcer para o Igor Júnior Benevenuto não fazer intervenções absurdas, intervenções ridículas e não atrapalhar o trabalho do árbitro em campo também. Tem isso agora. A gente tem que torcer para uma boa arbitragem do cara que está em campo e torcer para o VAR não estragar o jogo todo como foi feito na partida contra o Atlético Mineiro. Então é isso, gente. A gente se vê mais tarde na live pós-jogo, claro, aqui no canal do Leste, para a gente falar tudo sobre esse jogo e tomara com uma vitória tricolor carioca sobre o Bahia logo mais na Fonte Nova. Tamo junto, galera. Um abraço.